Vamos lá, futuro do cálculo de preços de transferência, convergência às regras OCDE. Então, como que vai ser esse nosso meio de tarde, né? Abrimos em 3 grandes tópicos. O primeiro é essa abertura aqui, mais para deixar formalizado, então apresentar as pessoas, falar rapidamente da Apter. Depois, Daniele, Shida e eu entraremos no tema, né, do futuro do cálculo de TP, convergência às regras da OCDE, as atualizações mais recentes, as perspectivas, eventuais dificuldades. E, por fim, nosso time de tecnologia, né, o Carlos e o Gustavo, vão poder bater um papo com a Denise e o Felipe, num case de sucesso da Johnson Johnson, né, que é a automatização dos processos de transfer pricing. Pois bem, pessoal, falando de forma muito rápida da Apter, tá? A Apter é uma empresa de consultoria. Hoje nós temos aproximadamente 250 clientes ativos, na qual a gente divide em 2 grupos, 60% são multinacionais, 40% são nacionais. A gente está presente em 3 escritórios, né? Sorocaba, no Iguatemi Business, fica a nossa área consultiva. Barueri, Alphaville, né? Nós temos um site mais perto para poder atender as empresas da região, da Grande São Paulo. E também dentro de Votorantim, no Centro Empresarial Bandeiras, está toda a nossa equipe de terceirização, o outsourcing. Então, somos aproximadamente 130, 135 colaboradores nesses 3 sites. Somos 7 sócios. Desses 130, o que a gente gosta de reforçar é que temos 30 profissionais em posições de liderança, com bastante experiência, e que temos diferentes formações acadêmicas, o que torna muito ricas as nossas discussões. Inclusive, para poder trazer aqui um pouco desse material que a gente vai compartilhar com vocês. O objetivo da Apter é ser uma única empresa que atinge quase que 100% das demandas dos nossos clientes. Então, é uma consultoria baseada em 360 graus. Nós temos 6 grandes núcleos, né, atividades de prestação de serviços. Destes 6, hoje a gente vai estar muito mais focado nesses 2 primeiros, né, a consultoria tributária, né, que eu acabo tendo um pouco mais de frente, juntamente com alguns sócios meus, em que a gente vai falar aqui o tema de transfer pricing, né, numa área de compliance tributário. Temos uma área de tecnologia liderada pelo Carlos e pelo Gustavo Zagato, e nele, né, o ponto é que nós temos um software de transfer pricing, que ele nos apoia nos trabalhos que a gente acaba prestando via Tex, e ele também a gente acaba licenciando para as empresas que tenham interesse. As demais áreas, nós temos o Advisory, que é uma área bem abrangente de consultoria de negócios, que ele abre desde revisão de processos e políticas, gestão de controles internos, apoiamos em projetos LGPD e também transações financeiras, né, um apoio, uma consultoria financeira também conseguimos apoiar. Auditoria externa, nós temos também um núcleo, e depois nós temos uma área de legal, em que a gente consegue fazer o estudo de reestruturações societárias, e também tem uma parte que é paralegal, para a gente poder verificar quaisquer tipos de cadastros que as empresas precisam ter. E, por fim, nós também terceirizamos a área fiscal, contábil, folha e financeira, no outsourcing. Então, de uma forma bastante rápida e objetiva, isso tudo é a Apter, tá? Vamos lá, vamos começar esse nosso assunto bastante complexo, né, e recente. Daniela e eu, a gente acabou conversando bastante em como poder trazer para o público esse assunto que tem muitos tópicos que devem ser abordados, né. A gente tem visto, e é interessante a gente poder trazer, todo mundo para uma mesma página, é a gente começar a construir o alicerce, esse prédio de baixo. Então, ao invés da gente entrar num conceito direto do que está sendo discutido, de uma forma bem rápida, prática e resumida, a gente quer passar por outros conceitos anteriores, que é bom que todos estejam, né, bem, tenham esse conhecimento antes de entrar no assunto em si. Então, a gente dividiu em macrotópicos bem rápidos, de conceitos gerais de preço de transferência, o porquê, o que é, quais são as regras atuais que nós temos aqui no Brasil, né, e suas principais metodologias de forma bem sintética. Depois nós entramos no conceito de o que é a OCDE, para que ela serve, qual é o objetivo, quem é membro da OCDE, as regras que a OCDE traz de transfer pricing, e por fim a gente faz o encontro de contas, né? Então nós temos as regras brasileiras, nós temos as regras internacionais regidas pela OCDE, esse encontro, essa transição vai nos trazer de
alegria, tristeza ou preocupação, tá bom? Passo a palavra para a Daniele. Isso aí. Então, boa tarde a todos, né? Queria agradecer todo mundo que está participando desse webinar e agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com esse tema, conversando sobre esse tema, né? Que eu particularmente gosto bastante. E é como o Anderson comentou, né? A gente vê muitas notícias, mas a gente tem que entender o que é, né? Refletir isso. Será que isso vai afetar a minha empresa? Então, a ideia hoje é a gente deixar tudo isso um pouco mais claro e espero que de uma forma didática para todos. Então, falando sobre os conceitos gerais, né? Então, vamos falar o que existe hoje, né? O que a gente tem hoje no Brasil. Então, as regras de preço de transferência, ela não é algo recente no Brasil, ela foi instituída na lei lá em 96, na lei 9.430, e ela nasceu com o mesmo intuito da regra de transferência, de preço de transferência que existe ao redor do mundo. Na verdade, o objetivo dela, que é o que traz lá na exposição de motivos da legislação lá de 96, é falando que o objetivo dessa legislação é evitar uma realocação do meu lucro tributável. Então, como que eu poderia fazer isso? Então, no próximo slide, a gente tentou trazer de uma forma prática, né? Então, imagine que eu sou uma empresa sediada aqui no Brasil, tem uma empresa vinculada lá no exterior, ou então uma empresa situada em país de tributação favorecida, e aí, por algum motivo, é preferível eu deixar o meu lucro lá fora. Ou a empresa lá fora dá prejuízo, tem um benefício fiscal, a alíquota é menor, e pense que a empresa, o grupo como um todo, tanto faz aonde. O importante é ela ser lucrativa, obviamente, mas tanto faz, né? Se é aqui no Brasil ou lá no exterior. Então, ela pode realizar um planejamento a fim de deslocar esse lucro tributável para deixar talvez lá fora, só que isso, né, ele acaba sendo ruim para o fisco brasileiro, porque aí acaba tendo uma base menor para tributar o imposto de renda e a contribuição social. Então, a legislação é exatamente para evitar isso. Eu posso fazer essa alocação de lucro, né, via preço de bens, serviços e direitos. Então, hoje em dia, quais são as minhas operações sujeitas ao cálculo? Se eu tenho uma importação, exportação ou empréstimo ativo ou passivo, né, bens, serviços com uma empresa vinculada ou sediada num país de tributação favorecida, tenho que realizar o cálculo de preço de transferência. E o que é realizar esse cálculo de preço de transferência? Então, quando a gente começa a entrar no mundo do transfer pricing, né, do preço de transferência, a gente ouve muito falar sobre o conceito de preço praticado e preço parâmetro. Então, nada mais é do que preço praticado é o preço que eu realmente pratiquei na minha operação. Se eu estiver falando ali de importação de bens ou exportação de bens que está na minha DI, que está na minha nota fiscal de exportação, aquilo é o que eu pratiquei. O que o legislador deseja ver? Se o preço que eu pratiquei está de acordo com o que ele considera aceitável. Dani, como assim de acordo com o que ele considera aceitável? Imagine que eu importei um produto por R$ 100 na minha vinculada. E aí o fisco fala assim, olha, se você importou, eu entendo que você deveria ter importado por R$ 50. Ele fala assim, olha, você comprou muito caro, então você aumenta o seu custo e diminui o seu lucro. Então isso eu não concordo, isso vai me gerar um ajuste de preço de transferência. Assim como na exportação também, né? Se eu exportar um valor muito baixo do que ele considera que seria o aceitável, eu estou tendo uma receita menor e, consequentemente, um lucro menor. Então, compara o que eu pratiquei com o preço que o legislador entende como aceitável, que é esse preço parâmetro. Se der diferença, aí é o nosso próximo slide, gera um ajuste de TP. Então, existe toda uma metodologia, toda uma legislação, instrução normativa, né, para a gente chegar justamente nesse ajuste. E qual é o reflexo desse ajuste? É uma adição na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu vou lá, faço uma adição do meu Elalur ou no meu Elax, e aí, se a empresa estiver dando lucro, né, vai impactar diretamente no desembolso de caixa de 34%. Ou se ela estiver tendo prejuízo, né, vai consumir parte do prejuízo fiscal dela. Então, esse é o reflexo, né, do preço de transferência. E aí, passando só rapidamente, porque é lá na frente, quando a gente estiver falando dos métodos OCDE, a gente vai falar do modelo OCDE, a gente vai falar dos métodos. Hoje em dia, no Brasil, existe a legislação, ela prevê 9 métodos. O que são esses métodos? Lembra que eu comentei que ele quer ver se o preço que você praticou está de acordo com o preço que ele considera aceitável? Então, existem 9 maneiras de eu chegar nesse preço que a legislação entende como aceitável. Então, na importação,
existe o preço independente, o método, né? O preço independente comparado, que é o PIC, o preço de produção mais o lucro, que é o CPL. Esses dois modelos, basicamente, eu preciso solicitar uma informação para o exterior. Então, o PIC, o que, que é? Comparo a minha operação que eu pratiquei com a minha vinculada, o país sediado em tributação favorecida, com uma operação terceira. Então, aqui eu comparo e vejo se está de acordo com o praticado com o terceiro. O CPL também eu preciso de uma informação de fora. Qual informação eu preciso? Eu preciso saber o custo do item que eu importei. A minha vinculada, né? Por exemplo, ela produziu um item e me vendeu. Eu preciso saber o custo de produção. E aí a legislação fala: olha, eu entendo que a sua vinculada pode aplicar uma margem de até no máximo 20%. Tá? Então, é uma margem fixa que está prevista na legislação. Então, esses métodos eu preciso solicitar uma informação lá de fora, e existe um método que é o mais objetivo, que normalmente as empresas mais utilizam aqui no Brasil, que é o PRL. Então, o PRL, todas as minhas informações estão dentro de casa, né? Eu não preciso solicitar nada lá para fora, por isso que normalmente é o que as empresas do Brasil mais utilizam, mas não significa que seja o mais simples, né? A gente sabe que são várias questões que a gente tem que ultrapassar para calcular o método PRL, mas as informações estão dentro de casa. Explicando de forma bem resumida, imagine que eu importei o item da minha vinculada. Esse item ou eu posso revender no meu mercado interno, ou eu posso utilizar ele dentro de uma produção e vendo esse produto para um cliente meu aqui no país. Então, a partir desse meu preço de venda, eu vejo quanto que eu deveria ter importado esse item, tá? E aí, por fim, né, para importação existe um método específico quando a gente fala para commodity, que é o PCI. Então, esses são os métodos previstos na legislação atual de importação. E aí, quando a gente fala de exportação, existem 5 métodos, e aí também existe aquele método que a gente precisa solicitar informação para o exterior, e existe aquelas informações que a gente, normalmente, é o que o contribuinte brasileiro mais utiliza, e eu tenho as informações dentro de casa. Então, existe o PVA, o PVV, e aqui só explicando rapidamente, o PVEX e o CAP é o que normalmente o contribuinte brasileiro mais utiliza, que é ou eu comparo o preço que eu exporto para uma vinculada com vendendo o mesmo item para um terceiro, comparo esse preço e vejo se está de acordo, ou então o fisco entende que você tem que vender com uma margem mínima de 15%. Então, se você vender com uma margem maior, ótimo. Aí você vai ter tendo um lucro maior, né? Mas se você estiver vendendo com uma margem menor de 15%, ele entende que você pode estar diminuindo o seu lucro, né? Fazendo a alocação de lucro e aí daria ajuste para fins de TP. Tá? E aí, por último, né, existe um método específico quando a gente está falando de itens cotados em bolsa, tá? Que é o PSEX. Esses Eu são acho os métodos. Pode falar, eu acho Anderson. que aqui, pessoal, acho que para a gente fazer uma boa introdução do que a gente vai falar lá na frente dos métodos da OCDE, é que atualmente no Brasil a gente tem métodos bastante objetivos, podemos dizer, com margens pré-definidas. Então são margens fixas que o governo acaba atrelando, a Dani citou, né, um CPL com 20%, o CAP com 15%, o PRL 20, 30, 40, existe uma pré-definição sem um estudo prévio, né, específico de mercado, e o que a gente acaba vendo é que 95% das empresas, elas acabam calculando o transfer pricing em métodos estritamente objetivos, como um PRL na importação, um CAP na exportação, porque muitas vezes ou tem uma dificuldade de extrair uma informação de um terceiro, seja ele no Brasil quanto lá fora, principalmente da sua empresa vinculada, ou tem essa dificuldade, ou por uma questão política interna da empresa, ou tem, né, acaba falando, poxa, talvez dê mais trabalho eu buscar essa informação, fazer esse estudo, do que já efetuar o cálculo com todas as informações dentro de casa. Todo esse mindset, né, todo esse pensamento, na verdade, ele vai ter que começar a mudar. Porque quando a gente fala de OCDE, a gente traz um pouco mais de subjetividade, entre aspas, que a gente vai explicar um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Exatamente. E aí, então, esse foi, né, para ficar todo mundo na mesma página, como é a legislação no Brasil. Então, hoje em dia já existem as regras. E aí, o Brasil, né, vem pleiteando, vem a notícia que a gente sempre lê que talvez o Brasil mude as regras de TP.
Por quê? Aí entra sempre o nome, né, a sigla OCDE. Então, o que seria a OCDE? A OCDE é uma organização de cooperação e desenvolvimento econômico, tá? Ela é uma organização internacional, fundada em 1961, com sede em Paris. Então, como o próprio slogan, até o que está ali escrito no slide, o slogan da OCDE né, melhores políticas, melhores diretrizes para vidas melhores. Então, nada mais é do que uma organização que é composta por 38 membros, os quais esses países, eles traçam diretrizes, políticas, eles discutem, trocam experiências, e aí os países que fazem parte dessa OCDE seguem essas políticas, essas diretrizes, tá? E lembrando que quando a gente fala de OCDE, muitas vezes a gente está atrelando a um ambiente muito mais econômico, talvez tributário, mas a OCDE ela não trata somente desses aspectos, né, que são mais, que a gente acaba vendo mais nas mídias, mas ele também trata de questões sociais e também ambientais. Exatamente. Então, a OCDE ela é muito comprometida com democracia, com o mercado, economia de mercado. Então, hoje são esses 38 países que fazem parte da OCDE, tá? Então, a gente vê, assim, fala-se muito, né? O OCDE é o Clube dos Países Ricos, né? Então, acho que antigamente, sim, era mais composto por países mais ricos, né? Digamos assim, mas hoje em dia alguns outros países acabaram entrando. Então, aqui a gente pode ver Chile, México, Colômbia, que hoje em dia faz parte da OCDE e segue essas diretrizes, tá? E aí, falando um pouquinho do Brasil na OCDE, né? Então, o Brasil, desde 2007, ele se tornou um parceiro-chave. Então, hoje em dia, o Brasil não é membro da OCDE, né? Como vocês viram no slide anterior, não tinha o nome do Brasil, mas o Brasil deseja entrar na OCDE. Então, já faz uns anos, né, que Brasil e OCDE estão flertando, né? Pensando em começar um namoro, conversando, e aí, efetivamente, esse ano de 2022, né, a CDE enviou uma carta convite para o Brasil, né, então o Conselho da CDE enviou essa carta convite para iniciar as discussões da entrada do Brasil na OCDE. Então, oficialmente, formalmente, começou nesse ano. E aí, em junho, os 38 países membros da OCDE, né, elaboraram um roteiro de adesão para o Brasil, e lá nesse roteiro eles falam quais são os termos, condições e processo para adesão. Por quê? Não basta o país desejar entrar para a OCDE, ele tem que cumprir alguns requisitos, inclusive, né, como foi comentado, os países da OCDE seguem algumas diretrizes, então muitas diretrizes, né, você tem que já estar cumprindo esse requisito para poder fazer parte da OCDE. E aí, só para fins também de curiosidade, né, fora o Brasil, tem outros países que também estão discutindo, né, entrar no OCDE. Então, tem Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia, que hoje em dia também estão discutindo entrar no OCDE. E um fato recente, né, é que o Brasil, no fim de setembro, enviou um memorando inicial à OCDE, que estava escrito ali naquele roteiro que o Brasil teria que fazer isso. E o que é esse memorando, né? Então, pode passar, Anderson, por favor. Então, esse memorando foi um documento extenso, né, com mais de 1.000 páginas, e, na verdade, ele foi uma autoavaliação. Então, hoje em dia, o Brasil analisou 230 normas para entrar no CDE. Dessas 230, 208 o governo informou que são indispensáveis para o ingresso da organização, e atualmente, né, conforme informação do próprio governo, é que o Brasil ele cumpre as 108 normas e está em processo de adesão de mais de 45 normas, tá? E aí, como o Anderson comentou, na OCDE, não, dentre essas 230 normas, aqui a gente não está falando só de econômico, político, né? Então, são vários setores, né? Investimento, economia digital, saúde, educação, meio ambiente. Então, vários aspectos foram observados, tanto que quando o Brasil apresentou esse memorando, né, participou diversos ministros, porque realmente acaba envolvendo várias áreas, tá? Para fazer essa análise. O que a gente pode ver é que estamos num processo de evolução bastante importante, né, é uma estrada, né, uma maratona, mas que ainda também existe ainda um bom caminho a ser percorrido para poder ser adequado à totalidade dessas normas que eles exigem. Exato. Então, tem várias normas que o Brasil ainda precisa se adequar, e esse memorando, na verdade, foi uma autoavaliação. E aí a OCDE vai avaliar se o Brasil realmente está cumprindo as regras. Então, eles sempre
falam, né, que é um processo realmente longo, tá? E aí, qual que é a expectativa, né? Por que, que o Brasil deseja entrar para a OCDE? Então, fala-se basicamente que quando o país entra na OCDE, o que o Brasil está buscando é um selo de qualidade, digamos assim, porque se o Brasil entrar na OCDE, significa que ele cumpriu diversos requisitos, ele tem esse selo de qualidade. O que, que esse selo de qualidade traria, né? Os investidores lá de fora saberiam que o Brasil segue as diretrizes OCDE, isso traria mais segurança para os investimentos, poderiam até aumentar o rating do investimento do Brasil. Então, esse é o objetivo, né? Fortalecer a confiança do mercado, aumentar a transparência, porque é como a gente comentou no slide anterior, né? São várias normas, né? Então, se o Brasil realmente conseguir cumprir todos os requisitos, entende-se, né, que o Brasil está apto, ele tem esse selo de qualidade, tá? Então, basicamente, acho que é a maior, a estrutura, né, global, que a gente entende, pode ter talvez outros interesses por trás, mas é dar uma outra visibilidade, né, você conseguir trazer mais investimento externo para o Brasil. Exatamente. Muito bom. Depois dessa introdução, né, do TP no Brasil, o que é o CDE? Aqui a gente vai discorrer sobre alguns slides para começar a fazer essa junção das regras do Brasil e da OCDE, muito mais focadas no transfer pricing. Então, dentro de todas essas normas que a Dani comentou, dentro do roadmap, né, desse roteiro, né, para a seção do Brasil na OCDE, existe sim também um tópico fiscal. Né? Então, nesse tópico fiscal é que acaba exigindo que o Brasil ele adote as regras de transfer pricing que são determinadas pela OCDE. Então, tem que ter uma convergência de normas, né? E o que a gente acaba vendo, Daniel e eu conversamos, tiveram outros países que acabam, que apesar de não serem membros da OCDE, acabaram sim adotando já uma regra de OCDE desde o seu princípio. Então, a gente faz uma analogia a uma construção de uma nova casa e uma reforma de uma casa existente. Então, a construção ela é aquela que te dá dor de cabeça, mas nem tanto porque você não está morando nela. E aqui, como a gente vê no Brasil, o Brasil ele tem uma regra específica criada que não segue os princípios da OCDE, não na sua totalidade, ele pode até ter sido uma inspiração, mas não é igual à OCDE, e agora a gente está tendo que fazer essa transição de normas. Por isso que talvez aqui a gente está morando e reformando a sua própria casa, o que torna um pouco mais difícil o tema. Então aqui é mais... Não, eu ia comentar, né, que um exemplo que eles sempre citam, né, a Argentina, né, então realmente não tinha nenhuma regra e aí já aplicou conforme as regras da OCDE, né, então e aí isso vai exigir de nós brasileiros, né, como eu comentei ali, a legislação do preço de transferência lá de 96. Então a gente vai ter que mudar também o nosso jeito de pensar, né? Porque muitas vezes a gente ouve, a gente pensa, né? Poxa, mas assim tá dando certo, né? Assim tá bom, assim tá cumprindo as exigências, né? Mas muitas vezes pode ser que não, né? Que é o que eles sempre falam, que o atual método pode ser que cause ou uma bitributação ou uma binão tributação, né? Então a gente vai conversar lá na frente sobre os métodos OCDE e os métodos brasileiros e realmente, né? Pode ser que tenha algum desvio, né? Por ser muito objetivo, pode ser que realmente tenha uma realocação de lucro ali que a legislação atual não consegue capturar, né? Então, eu acho que um dos desafios vai ser a gente mudar o nosso mindset, porque realmente bastante coisa vai ser diferente, né? Perfeito. Então, falando um pouquinho de como que é o preço de transferência através das regras da OCDE. O princípio mãe, né, que é utilizado é o do arm's length. E, basicamente, existem diversas definições paralelas de arm's length, mas estudando um pouco e para poder trazer de uma forma prática e objetiva, esse princípio é de que a sua empresa, quando for fazer uma transação e for precificá-la, ela tem que estudar os termos e condições para que ela seja igual ou semelhante ou comparável a uma transação com terceiros. Então, assim, poxa, você vai precificar a sua transação, você tem que verificar o mercado para ver se uma transação independente, que não seja intragrupo, ela também siga nos seus mesmos termos e condições da sua, para que aí sim você tenha precificado de uma forma correta. Então, basicamente, né, em uma das definições,
o princípio de arm's length é a gente ter sempre essa visão da sua operação como uma operação independente. Exato. E aí aqui, né, só uma observação, quando eu comecei a estudar, né, a gente não pode tentar traduzir ao pé da letra, né, que realmente não diz muita coisa. Acho que é a extensão do braço, né, mas a ideia é essa, né, de a gente utilizar um preço que eu utilizaria como terceiro. Perfeito. E agora a gente começa a trazer alguns novos conceitos da OCDE. Como a gente já brifou bastante todo mundo, a regra brasileira ela não traz o conceito de arm's length. Ela foi inspirada, mas ela traz uma regra totalmente objetiva e única perante o mundo todo. Então, assim, talvez uma metodologia que possa guardar uma certa semelhança ao CDE seria o PIC, o preço independente comparado, que a gente tem que pegar um preço de mercado e comparar com a minha importação. Então, esse talvez traria, né, uma certa semelhança. Agora, quanto aos demais, não. Então, aqui, quando a gente olha a regra atual brasileira, a gente trata de margens fixas, e quando a gente olha no princípio arm's length, nos princípios da OCDE, até que não faz sentido, ela não é uma precificação correta. Porque imaginemos um PRL, né, um método de importação, em que uma empresa farmacêutica, nós temos diversas empresas do setor farmacêutico, que existe uma limitação, uma definição de que tenha que calcular o PRL a 40%, mas temos farmacêuticos que são industrializadores, distribuidores, de maior expressividade, menor, e todos eles têm que seguir uma margem fixa pré-determinada pelo governo de que o seu lucro é de 40%. E a gente sabe que geografia, tamanho de empresa, estrutura da empresa, atividade da empresa, por mais que ela seja farmacêutica, aqui no nosso exemplo, nem todas vão seguir esses 40%. Talvez nenhuma delas, cada um tem um mercado independente. Então, isso já entra totalmente em conflito com o arm's length. Então, a gente vai ter que realmente fazer uma reforma total das nossas regras de TP aqui no Brasil. Em Tanto o contrapartida. é, Uhum. tanto é um exemplo, né, que muitas vezes a gente tem oportunidade de discutir o preço de transferência calculado aqui no Brasil com a matriz lá fora e eles falam assim: "Mas como está dando ajuste aí no Brasil se aqui não dá? Porque essa é a margem que é a correta, é a de mercado", e a gente fala: "Olha, aqui é margem fixa. Então para o seu negócio, imagina nesse exemplo aqui, deu 40%", e ele fala: "40% para mim é impraticável, não corresponde à realidade". Mas no Brasil dá ajuste ou não dá ajuste, né? Então, esse é o maior exemplo também que pode ter, essa margem fixa acaba causando esses desvios, né? Economicamente, negocialmente falando, não faz sentido essa metodologia, né? Por isso que agora com as novas regras não existem margens pré-determinadas. As empresas elas vão ter que buscar a margem para ser comparada. E aí que mora um pouco de receio, nossa, é aquela mudança, né? Quebra de paradigma de como que eu vou buscar uma nova margem no mercado de uma empresa que seja de uma empresa ou de uma transação que seja equiparável à minha. Então, muito vem se discutindo isso em alguns debates. Já foi até citado de que existe uma base de balanços de grandes empresas que são publicadas, e nessa base ela é muito mais internacional. Tem empresas brasileiras, mas nem tantas assim. E então já vem se discutindo muito, e a gente vai ver, aqui a gente vai colocar todo o tema em si, né, na parte teórica, porque a gente sabe também que na prática, até o próprio legislador, até a própria Receita Federal também vai ter que, né, quebrar alguns tijolinhos aí para poder ver como que vai ser feito na prática esse cálculo. Então, poxa, se eu tenho que buscar uma margem, onde buscar? Já é uma pergunta. Base de dados comparativos? Poxa, mas eu sou uma empresa pequena. Se eu for buscar uma base de dados de grandes empresas internacionais, será que elas são comparáveis à minha empresa aqui no Brasil? Talvez não. Então, são algumas dificuldades que muito provavelmente a gente vai ver quando da implementação dessas novas regras, tá bom? Então, é importante que margens fixas com margens que nós temos que estudar de acordo com a sua empresa e sua transação. Outro ponto, e aqui a gente não vou aprofundar nesse segundo bullet, porque a gente tem um slide próprio para isso, é que cada vez mais nós temos que entender a nossa própria operação
Então hoje a gente se preocupa muito com o preço parâmetro, o preço da receita, como calcular o parâmetro. Aqui a gente vai ter que também ter uma preocupação grande em entender o nosso próprio negócio. Já explicamos o porquê. Uma mudança significativa também de grandes conceitos OCDE é que, atualmente, nós temos 9 metodologias, obviamente que das 9, 2 são especiais para commodities, então sobram 7 para, vamos imaginar, para bens, né, na sua maioria, e a gente pode calcular e escolher o melhor método para o contribuinte. Então é muito comum eu calcular um PRL, calcular um PIC na importação, escolher o melhor e aplicar esse ajuste para o meu item. Agora, o princípio que a OCDE traz é: você não tem o melhor método para o contribuinte, você não pode escolher aquele que te dá o menor ajuste. Aqui você vai ter que adequar sua metodologia ao mais apropriado à sua empresa e à sua transação. Então a gente muda um pouco o foco da escolha do método. Você não pode escolher, você tem que ver as características, a natureza da sua transação e das metodologias que estão na vitrine, que a Dani vai explicar rapidamente para vocês, você vai ter que adequar aquela que realmente se encaixa perfeitamente na sua operação. Outro ponto bastante importante, que também já foi perguntado em algumas rodas de debate, né, com a Receita Federal, com os legisladores, é que atualmente a gente calcula o TP por item, por SKU importado. E que com essa nova metodologia a gente não vai mais entrar no nível item, e sim no nível transação. Então, os legisladores, até em determinados discursos, acabam falando que isso vai simplificar o cálculo de preços de transferência. Puxa, mas eu exporto 2.000 SKUs, eu tenho que calcular 2.000 vezes o TP, né? Um para cada SKU. Agora a gente vai verificar por transação, que, né, tem métodos específicos e tradicionais para isso, e tem algumas outras novas metodologias que você acaba vendo de uma forma um pouco mais ampla. Talvez o nível de lucratividade de uma empresa frente à sua. E a própria Receita Federal acaba comentando que: "Olha o quão benéfico isso é, se você não tiver uma alteração econômica, política muito relevante interperíodos, você pode usar o mesmo parâmetro, né, essa mesma comparação desse lucro parâmetro, em vários anos para as operações, seguintes". Então, assim, a promessa é o que a Receita quer colocar é: não criem, né, essas dúvidas, não fiquem com medo do novo. O novo é para poder tentar simplificar e se diversos países no mundo já aplicam, por que que o Brasil não seria diferente? O discurso é muito bonito, mas Daniele e eu lendo, a gente já ficou com algum pouco de dor de barriga aqui, porque a teoria é linda, mas na prática a gente sabe que existem dificuldades. Então a gente vai ter que avançar juntamente com os legisladores, os próprios contribuintes, mais uma vez vão ter que ir quebrando as pedras e dando à luz de eventuais, né, formas de poder resolver eventuais problemas. Pois bem, pessoal, essa daqui é a estrutura da eventual nova legislação de TP, dessas alterações. Então, o que vocês podem ver é que essa legislação, e muito se discute, né, a Receita Federal falou bastante, que quando você olha os países da OCDE, o ordenamento jurídico, toda a parte de estrutura de legislação, é que muitos países, né, eles acabam trazendo dentro de uma lei ordinária, uma lei principal, poucos conceitos. Então temos um exemplo de Estados Unidos, se não me falha a memória, França, em 1, 2 artigos eles resumem numa legislação o qual que é quais são os principais princípios de TP na OCDE. Sendo que tem alguns outros países, acho que Índia, etcétera, que são muito mais densas essas legislações. Aqui no Brasil, eles tentaram ficar no meio termo, pois né, o nosso ordenamento jurídico, a forma em que a gente se estrutura internamente, a gente já sabe que poderia gerar um grande problema né, dos legisladores trazerem algo muito principiológico dentro de uma lei ordinária, para depois poder regulamentar tudo secundariamente, uma instrução normativa, algum instrumento para poder regulamentar. Nós já tivemos lá no passado grandes discussões
acho que os mais velhinhos aqui da área vão lembrar da velha discussão de CIF, FOB, PRL 60 lei versus iene, porque a iene extrapolou, né, o princípio. Então, tudo isso eles tomaram um pouco de cuidado. Então eles falaram: nós vamos trazer conceitos principiológicos na lei e, obviamente, a maior explicação, a abertura vai vir através de uma regulamentação específica. Falado isso, né, é algo interessante que o pessoal vem discutindo, a Isso. E aí legislação acho que o uhum. interessante comentar é que essa tela é justamente o que foi apresentado pela Receita Federal, tá? Então a Receita Federal, eles, na verdade, nos últimos anos já foram feito um trabalho para identificar quais são as regras atuais do Brasil, quais são as regras do CDE, o que precisa ser adequado. E aí, em abril desse ano, acho que muita gente que talvez esteja aqui assistindo até deve ter visto notícia, deve ter assistido, eles fizeram uma reunião para apresentar, né, para falar, olha, agora a gente está colocando isso no papel e essa estrutura já foi apresentada por eles lá no primeiro semestre, tá? Então está acontecendo. Perfeito, aqui é real, né. Então, a legislação ela é dividida em 4 grandes partes. Existe uma parte geral e o termos que eles utilizam, eu já falei 2 vezes, vou falar a terceira aqui, porque realmente é o termo utilizado, parte geral serve para trazer os conceitos principiológicos. Então, todas as principais partes, o que eu devo me preocupar no cálculo, para quem, como, quando. A parte especial, ela é a parte mais complexa, em que ele traz outros exemplos de outras transações que também deverão observar as regras de TP. Intangíveis, CCA, reestruturação de negócios, serviços intragrupo. Nessa terceira etapa, a gente vai abrir mais para frente, né, existe também um tópico de medidas especiais e instrumentos para poder trazer um pouco de segurança jurídica para as empresas, então a gente também vai falar sobre isso, e eventuais outras disposições, né, disposições finais, fechamento, closing, e também sobre royalties, que a gente vai comentar. Parte geral. O primeiro step, né, da parte geral, é que aí ele fala qual é o range do cálculo de transfer pricing. Como a Dani bem apresentou, na legislação atual, muitas empresas, muitas pessoas ficavam com dúvida do alcance das regras de TP. Tudo bem que o TP ele foi desenhado para bens, serviços, direitos mútuos. Então, é algo assim, são operações bem definidas e existiam algumas operações de intangíveis, de algumas outras formas, cost sharing agreement, que geravam umas certas dúvidas se essa regra ela acabava capturando esse tipo de operação. Então, num momento, acho que o primeiro ponto, quais seriam as transações controladas no TP dentro da OCDE, né? Então qualquer tipo de relação que você tenha com a sua vinculada. Ele abriu bastante o leque, o guarda-chuva ele está maior, então ele cita alguns exemplos, né, como a importação, exportação, obviamente, contrato de compartilhamento de custo, quaisquer transações financeiras, reestruturação, intangível, se você quiser alienar qualquer ativo, participação societária. Então, qualquer relação que você tenha comercial, financeira, de negócio intergrupo, você tem que observar TP agora. Então a regra ela alargou aqui para o Brasil. Segundo ponto, ela até guarda uma certa semelhança hoje, né, à nossa legislação atual, que é para quem, né? Com quem que eu devo calcular? Então hoje, o principal conceito que eles utilizam é se a empresa tem uma influência sobre a sua aqui no Brasil, direta ou indiretamente. Então, coligada, controlada, matriz, filial, sucursal, toda grande parte, né, daquilo que a gente já conhece é que ele se mantém, ele traz também uma tabela bem descritiva falando das eventuais hipóteses, então, isso também para a gente não é nada muito novo, tá, em relação das partes vinculadas. Uma coisa que eles falam muito agora, é uma palavra bem bonita, que é o delineamento da transação controlada. Isso daqui conheça muito bem a operação da sua empresa, basicamente. Então antes, né, a gente quando calculava o TP, nós tínhamos que fazer alguns poucos ajustes bem objetivos e previstos na legislação. Ah, mas se eu for comparar um preço,
eu tenho que ver se o frete está incluído, o frete não está incluído, condições de pagamento, se tem juros, se não tem, questões muito mais, né, da precificação. Aqui, a nossa visão da sua transação, ela tem que ser totalmente aberta. E isso se chama delineamento dessa transação. Então você tem que ver o termo contratual seu com a sua vinculada, as funções de cada uma, de você e da sua vinculada em relação a qualquer tipo de negócio, quem tem benefício, quem que está com risco, quem que está colocando dinheiro, quem não está, característica dos bens, serviços, direitos que estão sendo transacionados e também circunstâncias econômicas, tais como geografia, regionalismo, a questão de custos decorrentes de algum fator eh, diferente de mercado, ou de mercado local, né, ou pelo país, etc. O que que isso nos traz? E aí nos parece que é muito mais isso que acaba dificultando. A gente sai daquele 1 mais 1 é igual a 2, que é um cálculo matemático e objetivo, para entender muito mais economicamente a sua operação, onde você está e por que que você está aqui. Qual que é a função da sua empresa aqui no Brasil? Então tudo isso vai ter que ser estudado para ser colocado numa balança para ser calculado o transfer pricing. Então, a visão ela é por isso que muitas, sempre que a gente falava em algumas reuniões, né, com pessoas lá de fora, que no cálculo de OCDE lá fora, a gente vê muito economista fazendo cálculo de TP, pessoas que entendem de mercado, e não talvez o pessoal do fiscal, o pessoal do contábil. Por quê? A gente tem que ter uma visão totalmente aberta. Então acho que muito provavelmente pessoal da comercial, pessoal do fiscal, contábil, obviamente vai ter que estar nesse fórum, mas outras áreas vão ter que ser envolvidas num projeto de transfer pricing hoje, não somente quem declara na ECF. Parte geral, um pilar do novo sistema é análise de comparabilidade. É você fez o delineamento, entendeu como que sua transação foi feita, então você vai ter que começar a fazer uma análise de uma transação que seja comparável à sua realidade, da sua empresa, depois de ter feito todos aqueles estudos. Quando que foi transacionado, se você tem informações confiáveis que você coletou, lembra daquele banco de dados? Poxa, mas banco de dados? Mas como que eu vou pegar essas informações para poder comparar e fazer todo esse estudo? Então, hoje, tudo é comparação, não é método matemático. Comparo A com B, A com B, A com B, e se eles estão dentro da mesma, se estão balanceados na economia, política, geografia, etc. Exatamente. E aí, como a gente já deu alguns insights, né? Então o Anderson falou muito bem. Vou ter que conhecer a minha empresa. Primeiro, preciso saber quem eu sou, o que eu faço para encontrar alguma coisa para comparar, para ver se eu estou praticando, né? A margem, preço, enfim. Que eu faria com o terceiro, e aí quais são os métodos OCDE? Então eu falei lá no começo quais são os métodos brasileiros atuais, e aí quais são os métodos OCDE. Então os métodos OCDE são basicamente 5, então alguns são alguns que a gente já conhece, então preço independente comparável, que é o que a gente já conhece de PIC, eles até, a Receita quando apresentou com o mesmo nome, então nada mais é do que comparar a minha operação com vinculada com operações que são realizadas com terceiros, tá? Aí existe também o método do preço de revenda menos o lucro, que é o que nós já conhecemos como um PRL. Aqui também muito parecido, a grande diferença, é o que a gente já conversou, já vem falando, hoje em dia a legislação do PRL, dependendo do seu setor, se aplica lá margem 20, 30, 40. Aqui a margem não vai ser mais fixa, vai ser o que realmente acontece no setor que você está ali atuando, tá? Existe também o método do custo mais o lucro. Então, a gente também tem uns métodos assim no Brasil, só que também da mesma forma a gente trabalha com margens fixas, né? Então, aqui vai ser o que realmente acontece no mercado. E aí, a grande novidade eles estão colocando novas formas de calcular. Né? Então, o que eu vou explicar no slide ali mais na frente, mas nada mais é do que método, eles chamam método de margem líquida de transação, método da divisão do lucro. Nesses métodos, a gente não testa o preço, o que foi praticado nessa transação, a gente testa a margem de lucro dessa transação. Então, hoje em dia,
a gente testa o preço, né? Aqui a gente vai testar a minha margem. Será que a margem que eu tenho, o resultado que eu tenho dessa minha transação está de acordo, né, com empresas realizando com terceiro essa mesma operação? Então, essa é a grande diferença, tá? E aí também eles trazem aqui como outros métodos, desde uma metodologia alternativa. E aí aqui eles deixam aberto, porque eles sabem que nem tudo vai dar para a gente conseguir comparar utilizando esses métodos. Então, um exemplo é, imagine que eu sou uma empresa que desenvolvo alguma coisa e vendo essa minha patente para essa minha vinculada. Esse produto justamente está patenteado, ninguém mais produziu. Como eu não tenho outro preço para comparar, eu não tenho uma outra margem de lucro para comparar. Então, a legislação, né, ele vai permitir você utilizar outros métodos. O que eles comentam é, por exemplo, a própria contabilidade hoje em dia consegue fazer falar qual que é o valor dessa patente. Então, talvez fazer um valuation, né, para a gente saber o preço que eu realmente essa patente valeria, né, se eu fosse comercializar ela com um terceiro, tá? Então, esses são os outros métodos. E aqui é um quadrinho só comparativo dos métodos brasileiros. Então, ali no primeiro quadro, a gente traz o que a gente conhece hoje em dia. Então, meio que os três primeiros têm a sua ligação. A grande diferença é que o PRL, o PVA, o PVV, o CPL, o CAP são margens fixas e agora a gente não vai aplicar mais margem fixa, a gente vai aplicar uma margem real de mercado. E esses são os métodos de transação tradicionais. E aí, a nova legislação vai incluir métodos de lucro transacional, onde a gente vai comparar o lucro da operação. Então, essa é uma novidade que hoje em dia a gente não tem nada parecido ainda na legislação. Então, esse vai ser 100% novidade. E aí, uma coisa interessante também, né? Como que vai se dar esse ajuste na apuração do preço, da apuração do imposto de renda, né? Então, existe o ajuste tradicional, que é o que a gente sabe, né? Se o meu preço estiver muito distante do que o preço parâmetro, né? O ajuste distante do que eu pratiquei, dá um ajuste, faço lá uma adição na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Uma novidade que eles trouxeram, né? Que os métodos do OCDE traz é um ajuste secundário. O que seria esse ajuste secundário? Então, imagine que eu sou uma empresa aqui no Brasil, deu ajuste, significa o quê? Que eu aloquei, né? Eu fiz tirei meu lucro do Brasil e deixei o meu lucro numa empresa lá fora. Então, eles entendem que eu tirar esse lucro do Brasil e deixar esse lucro numa empresa lá fora seria o equivalente a eu fazer um empréstimo. E eles até comentaram, e pode acontecer isso na vida real mesmo. Se eu tiro dinheiro daqui e mando lá fora, pode ser que para eu conseguir me manter, eu tenha que pegar um empréstimo para tampar esse buraco. E eles falam, em cima desse lucro que você deslocou, vai ser calculado um ajuste secundário, que é uma taxa de juros X, que eles vão determinar, sobre esse valor aqui que foi alocado de lucro lá para o exterior, tá? Então, E esse olha é uma que novidade. isso é super novidade, interessante, né, a gente até achou bem diferente, faz sentido, né, na sua essência, que é um dinheiro que deveria estar aqui, né, financiando a operação, você mandou para fora, tudo bem, você fez o ajuste, mas isso não é suficiente agora, né. Então, isso daí vai incorrer numa receita de juros, de empréstimo, que muito provavelmente vai aumentar seu lucro, obviamente, tributa imposto de renda e contribuição social sobre isso. Existe o pessoal que está falando que vai ter um timing, né? Um legislador até comentou num debate, né, não está escrito, mas que a empresa ela deverá repatriar esse valor, né, atrelado ao ajuste em até 90 dias. É o que está sendo citado, né? A gente ainda não viu, enfim, a legislação, para que possa evitar esse cômputo aí da receita de juros sobre o Esse empréstimo. ajuste secundário, né? E aí, naquela estrutura, né, então a gente passou aqui sobre a parte geral e existe uma coluna que falava sobre simplificação e segurança jurídica. Então, na verdade, eles citam que vão ter instrumentos, né, para justamente buscar essa simplificação e segurança jurídica. Uma das coisas é que vai haver a possibilidade de ter safe harbors, né, que seriam simplificações em alguns casos. O que eles falaram que provavelmente não vai ser do jeito que a gente conhece hoje, então a gente sabe que na legislação
legislação atual tem safe harbor de exportação, dependendo do montante que você exporta e tudo mais, eles entendem que não seria dessa mesma forma. Eles deram alguns exemplos, né? Por exemplo, em casos de exportação de serviço de baixo valor agregado, poderia ter uma previsão de safe harbor. O ponto é que, até como o Anderson comentou, né? Então vão ter legislações secundárias, então eles comentaram que esses safe harbors vai ser delegado para uma legislação secundária, tá? Então a gente não sabe ainda o que vai ser, só que tem uma possibilidade. E aí, também para fins de segurança jurídica, né? Então, existem algumas hipóteses. Então, o que acontece? O primeiro é para casos de operações mais simples. O segundo é, às vezes, o que a minha empresa, o que eu comercializo é muito único, é muito diferente, é difícil eu ter com que comparar. Então, vai ter processos desse APAs que eles falam, que na verdade vão ser conversas que pode ser unilateral, o contribuinte aqui no Brasil com a própria Receita Federal, ou bilateral, conversa também com o país lá fora para chegar e ter essa segurança jurídica do que tem que ser feito, né? Como é que eu vou aplicar as regras de TP? E é interessante, né, eles criaram o APA, né, o Acordo de Precificação Antecipado, que eles acabam falando, para dar uma segurança jurídica. Mas acho que alguns poucos vão lembrar que a legislação de TP no Brasil previa também a discussão, caso a sua empresa ache que seu PRL não seja 20%, hipoteticamente, estamos abertos para ouvir e para a gente poder ver se existe uma margem específica para a sua atividade, né? A gente vê que é algo que dificilmente foi colocado de pé. Vamos ver se agora, né, ele vai ser realmente algo concreto e que vá acontecer, não esteja ali escrito só para deixar bonito, né? Pois bem, parte especial são aquelas operações, né, mais complexas e específicas. Quais seriam os tratamentos delas, aqui na nova regra de TP? Intangível, né, o que a gente quer, eles acabam deixando bastante claro, é que existem diversos conceitos e concepções do que é um ativo intangível. Então eles falam que no TP da OCDE, não é o conceito contábil, de registro contábil do ativo intangível, lá no ativo, né, e também não é um conceito atrelado ao eventual registro no INPI. Existe um conceito próprio que a legislação vai trazer, e ele é tudo aquilo que não é um bem, obviamente tangível, né, não é palpável e que também não seja financeiro. Ou seja, qualquer tipo de transação que não seja financeira e que não seja comercial de um bem, ele tem que ser calculado o TP dentro dessa parte especial de intangíveis. Então, tem intangíveis que a gente vai ter, né, um benchmark para poder comparar com a prática de mercado, mas a gente sabe muito bem também que vai ter, bens intangíveis de difícil valoração. Então é como a Dani já, né, antecipou, eu tenho um intangível em desenvolvimento, é algo novo, como que eu vou pegar uma margem de lucro no mercado para poder comparar com ele? Ou e aí que chega aquele sexto método, né, aquele método que é aberto, em que você vai ter que fazer um estudo à parte e comprovar de acordo com esse estudo. Então, seja um estudo contábil de valor justo, um valuation, como a Dani comentou, ou qualquer outro tipo de estudo de mercado para poder precificar e apurar eventual lucro deste intangível de forma correta. Complexo e que foge muito da empresa. Então, olha o nível de complexidade do estudo que a gente vai ter que ter para poder cumprir com as regras de TP. Outro ponto que também acaba dificultando tudo aqui dentro de intangíveis é que a gente tem que saber a função desempenhada de todas as empresas do mesmo grupo. O que seria isso? Uma empresa A, ela cria, né, um intangível, tem uma patente que ela acaba comercializando essa, então ele é o criador, né, de patente, ela comercializa para uma empresa do grupo B. Então essa empresa do grupo B, ela vai explorar essa patente e ela vai obter ganhos comerciais com o uso de patente. Na regra de TP, a gente tem que fazer um estudo abrangente do grupo. A regra de TP não vai pegar somente o B que está vendendo através da utilização desse intangível. Ela também vai ter que voltar para a cadeia, nesse exemplo A, e ver, poxa, mas A teve uma participação nesse intangível, por mais que não seja mais dela a detenção, né? Então, poxa, A que criou,
teve risco de negócio, eu tenho que calcular quanto de lucro deve ser dividido entre A e B, também aumentando demais a complexidade do cálculo. Outro ponto que eles trazem é o serviço intragrupo. Hoje a gente vê, uma certa dificuldade, e a gente sabe que não é a realidade, né, das empresas poderem, calcular TP sobre serviços. As regras de TP aqui no Brasil, elas foram desenhadas para bens tangíveis, comerciais, e não para serviços em si. Então, muito comumente, quando a gente pega uma importação de serviço ou uma exportação de serviço, as empresas acabam aplicando um CPL, que é uma margem fixa de custo, e o custo na saída também, que é o CAP mais 15. E a gente sabe que não efetivamente a margem lá de fora, quando eles exportaram o serviço para o Brasil, foi 20, tampouco que a minha margem aqui do Brasil foi 15 para fora. Então, eles acabam desconstruindo toda essa característica para você poder fazer uma análise correta do seu serviço, comparando algo de mercado que tem um preço e um lucro aproximados. 2 termos bastante legais que eles trazem aqui no serviço intragrupo é, o teste do benefício, né, então é algo até interessante, diferente. A uma primeira análise, quando você, por exemplo, importa um serviço, é que a empresa tem que aplicar o teste do benefício. Teste do benefício é: eu, empresa no Brasil, eh, eu vou ter o benefício um benefício bem calculado com a concepção desse serviço, né, da contratação desse serviço do exterior? Se uma empresa não vinculada, ela contrataria esse mesmo serviço, ela teria um benefício? Caso não tenha um teste de benefício, e aí eles até fazem uma certa analogia a alguns artigos do RIR sobre indedutibilidade de despesas, né. Será que é usual? Será que ela é necessária, né, etcétera. Se esse serviço realmente for necessário, ok, você vai calcular TP e vai aplicar as margens. Se você não conseguir passar nesse primeiro teste de benefício, que é subjetivo, ele é indedutível para fins da apuração. Então esse é um ponto, e aí eles comentam também sobre a atividade de sócio, e também, muitas vezes, né, é bem comum, às vezes uma matriz no exterior, que acaba consolidando balanços, TRE, report, do grupo inteiro do mundo, e ele acaba emitindo uma invoice para as empresas no mundo: "Olha, eu fiz esse serviço aqui, né, estou compartilhando com vocês essa invoice". Aqui, dentro dessa nova regra, isso daqui não é um serviço que você se beneficia. Quem está se beneficiando é a empresa matriz lá fora. Então esse serviço seria indedutível no Brasil. É um dos exemplos. Outro exemplo, vamos fazer uma reunião de board mundial lá na Alemanha. Então, poxa, todos os gastos ele vai e divide entre as empresas do grupo. Também, teoricamente, eles usam esse exemplo e falam: "Não passaria no teste de benefício. O benefício foi só da matriz. Então essas despesas não deveriam ser alocadas nos países correspondentes". Isso é algo interessante de serviço. Centro de compartilhamento de custos, né, que é o CCAs, basicamente é quando vocês fazem ou as empresas fazem contratos em que cada um do grupo das empresas, ele tem uma função. Então um aporta dinheiro, o outro vai fazer o estudo eventualmente de um novo intangível, então é como se fosse essa segregação das despesas comuns atreladas a algum objetivo fim, né. Então ele acaba trazendo que hoje a gente ouve muito a questão de cost sharing, que, para fins de dedutibilidade no Brasil a gente tem que seguir, premissas razoáveis de rateio, né. Então o que a gente entende que dentro dos CCAs, essa nova avaliação ela não vai se atrelar a algo tão objetivo como faturamento, que a gente comumente vê, número de usuários, né, profissionais que estão alocados por área para a gente poder ratear esses custos, essas despesas. Agora vai ter que ter um estudo da função de cada empresa que está dentro desse contrato. Puxa, a empresa da Daniela ela só aporta dinheiro. Poxa, o risco é dela de perder dinheiro? Então a fatia de lucro dela talvez possa ser grande. O Anderson só está lá por nome. Poxa, então qual que é a parcela do lucro do Anderson? Mas tem uma terceira empresa que está fazendo toda a parte operacional. Ela também deveria ter a sua parcela do bolo. Então, esse estudo, ele também é necessário da função de cada um.
Reestruturação de negócios também é bem interessante, então, se você está reestruturando o seu negócio aqui no Brasil, você também tem que observar as regras de TP. E a gente gosta de deixar muito claro que reestruturação de negócio já nos vem M&A. O M&A ou o eventual fusão, aquisição, né, cisão, etc., incorporação, mas o que eles deixam de exemplo, é que até que a gente tem visto bastante essa movimentação, é o propósito da empresa no Brasil. Até que é comum, às vezes você tem um processo industrial no Brasil, que ele é transferido para uma outra empresa, por exemplo, no Paraguai, e aqui ele virou somente uma comercial. Essa transação de você mudar, reestruturar o seu negócio para um outro país, tem preço, tem que ter lucro e tem que ter cálculo de transfer price. Puxa, mas eu vou fechar minha empresa no Brasil para abrir lá na Argentina. Ok, tem transfer pricing, porque você está mudando a função, tirando a função do Brasil para fora. Então, tudo é muito novo e muito subjetivo, mas esses tipos de operação também têm que ser observados, tá? Operações financeiras que estão atreladas hoje nós temos mútuos, né, empréstimos passivos e ativos que a gente tem que observar a legislação específica. Aqui também é sobre diversas operações financeiras. O que a gente pode ver, o que eles trazem é um conceito de dívida versus equity. Então, poxa, o que é efetivamente uma dívida, o que é capital? E o que eles trazem se vamos imaginar o seguinte, você, sua empresa brasileira no Brasil, ela está mandando dinheiro para fora, R$ 1 milhão para fora, e isso tudo você trata como um mútuo, um empréstimo, que você vai ter que testar os juros de transfer pricing hoje. Nas novas regras, a gente vai ter que entender qual que é a real natureza por trás desse 1 milhão que você está remetendo lá para fora. Se por um acaso, num estudo, e você vai ter que estudar os credores e devedores dessa operação, qual que é a liquidez dele, qual que é a sua saúde financeira, que ele pode chegar hipoteticamente num exemplo de que, olha, Brasil, por que você está emprestando 1 milhão lá para fora se ele tem uma ótima saúde financeira? Ele não está precisando de dinheiro. Desse 1 milhão, nesse teste, a gente caracterizou 200 mil como sendo um empréstimo que ele necessitaria, olha a subjetividade do tema. E outros 800 você está remunerando capital. E se você está remunerando capital, não há o que se falar de você incorrer numa despesa de juros aqui no Brasil. Não existe. Juros é só sobre dívida. E aí toda essa parcela de juros atrelada ao capital é indedutível. Então é algo bem interessante. Um outro aspecto que a gente viu é que hoje a gente utiliza uma LIBOR da moeda ou talvez um título soberano do Brasil, dependendo das características dos contratos, né? É pré-fixado, é pós-fixado, é em dólar, é em real, etc. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais toda a operação e quem está envolvido na operação. Poxa, para quem que eu estou emprestando? Eu tenho um risco de não receber isso? Ou eu não tenho um risco? Então a Daniele, ontem à noite a gente conversando, é a mesma coisa para um banco. Poxa, emprestar para alguém, né, que eu tenho um investimento cujo risco é alto, o retorno também é alto. Um investimento com risco mais baixo, o retorno é mais baixo, é uma taxa diferente. E Exato. aqui E a aí, gente vai ter que analisar. isso, e Uhum, aqui é a ideia, né? Esse exemplo mostra bem, né? A ideia, as novas regras de TP é justamente para deixar a comparação mais factível com a realidade. Realmente não faz sentido, né? Porque se eu tenho uma operação de um risco maior, eu vou aplicar uma taxa maior, né? Não faz sentido todas as operações você comparar com a mesma taxa. Então aqui a gente tem que a gente consegue ver de forma prática como vai ter que ser individualizado essa análise, né? Esse meu empréstimo, qual taxa eu vou comparar? Tem que analisar diversos aspectos, né? perfeito, exatamente. Por fim, né, outras disposições. Atualmente, royalties tem uma determinação específica para regulamento do imposto de renda, em que tem a questão de tem registro no INPI, não tem, é uma adição temporária até então. Depois a gente tem que fazer os testes de dedutibilidade de acordo com a receita daquele produto, 5%, com algumas outros percentuais. Dentro de TP, a gente vai ter o royalties
apartado dentro das regras de TP, também vai ser calculado. Então a Receita ela está avaliando como que vai fazer essa adaptação do royalties dentro do TP, uma vez que a gente já tem o teste, né, de dedutibilidade para fins do imposto de renda. É algo que está bem no ar, mas é para estar dentro dessas regras que a gente está falando, tá bom? Último slide aqui da nossa parte, próximos passos, agora no começo de outubro, até que bem recente, a gente, né, todo mundo fala, mas e aí, pessoal, para quando que é, né? Quando que vai mudar? Eu acho que essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Ninguém sabe, né? Existem muitas suposições, mas agora no começo de outubro, o ministro da Economia, né, ele deu uma entrevista e ele falou que o governo está correndo atrás para editar uma medida provisória de preços de transferência conforme a exigência da OCDE. E ele fala que esse é o momento ideal de incertezas, né, para poder reforçar esse selo que a Dani comentou, para poder trazer mais investimentos para o Brasil, porque o Brasil precisa ter essa notoriedade nesse momento tão conturbado, tá bom? E, por fim, né, acho que o nosso recado aqui é como que as empresas vão ter que se preparar para o TP, né? Eu acho que, primeiro ponto, o treinamento dos seus profissionais, ele vai ser bastante importante. A gente está praticamente virando do avesso a legislação que existe hoje, né? E essa acho que é a mágica aqui da profissão, né? A gente sempre acha que sabe tudo, de repente, do dia para a noite muda. Então, o treinamento dos profissionais, já fazer um diagnóstico, uma pré-análise de quais operações que hoje você nem imagina que tem TP, mas que vai ter TP, quais eventuais informações que a gente vai ter que ter. Então, eu acho que estamos no warm-up aqui, né? No aquecimento para ver como que vai ser nessa virada de chave.